Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 do mês de maio do ano de 2022. E pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 24 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí com 261 dias do ano judaico e até o pôr do sol. Estamos no 39º dia do Homer, a contagem do Homer. Hoje nós estamos em Netzer Shebei Yesod e daqui a pouco vamos comentar sobre o que significa, ok? Então, pela graça bendita de Hashem, estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal. E esta semana nós estamos na última Parashá do livro de Levítico, né? O livro de Levítico é o terceiro dos 5 livros da Torá, Vaikra. E esta semana vamos encerrar, então, o nosso terceiro livro dos estudos de Torá. Então, a nossa Parashá, Bechukotai, né? Estando nos meus decretos, nos meus preceitos, etc. e tal. E a palavra vem para nós aqui hoje. Nós estamos no 4º dia da semana, quarta-feira, e, portanto, é o quarta aliá, a nossa quarta leitura da nossa Parashá da semana. E nós estamos aí, então, no capítulo 27. Nós vamos iniciar o nosso capítulo 27 para finalizarmos aqui a nossa Parashá Bechukotai e vamos ver aí os preceitos, né, as avaliações, doações, com referência às atividades dentro ali para judeus e não judeus, né? Se aplica aos dois nesse sentido. Vimos aí ontem, né, o encerramento do capítulo 26, que literalmente, 100%, são preceitos explícitos para o povo judeu, dentro de Eretz Israel, com referência ao Beit HaMikdash e etc. e tal. As lições, os aprendizados que nós temos aí com referência a todas estas coisas, né? Então, nós vamos ter aqui no dia de hoje, né, a partir de hoje até sábado, até o 7º dia, o sagrado dia do Shabat, a conclusão do livro Vaikra e também do nosso capítulo 27. E nessa avaliação, né, que temos aí sobre o capítulo 27, né, preceitos, orientações, etc., que servem tanto para judeus como não judeus, nós vamos ter aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que vai nos falar sobre o valor infinito, né, que nós temos aí diante dessa graça bendita do capítulo 27 de Levítico, né? E aí nós vamos aprender com o nosso Rebbe a respeito do valor infinito. Baruch Hashem. Vamos aí então mandar o nosso shalom para o dia de hoje, para o Augusto César Rezende, lá de Palhoça, Santa Catarina. A Juliette Branco, ela reside atualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas ela é daqui de Bauru, né? Então a Juliette Branco, que é procedente daqui de Bauru, atualmente está residindo lá em Las Vegas, Estados Unidos, mandou aí um shalom para nós, um shalom para o pessoal nosso aí, Bauru região, o pessoal de A Tarde com a Torá, que ela também pelo YouTube, né, se conecta aí À Tarde com a Torá, né? Então a Juliette Branco e os seus familiares que estão lá em Las Vegas, bem como, né, parentes e conhecidos aqui da região de Bauru. Então fica aqui o nosso shalom. O José Carlos, da cidade de Santos, São Paulo, o Antônio Carlos Salve, o Nando, o Valdisson Manuel, a Marta, né, PS, Manaus, Amazonas, que também está aí conectada. Temos o Valdir Nascimento, de Araçatuba, a nossa região noroeste, a Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e também administradora do grupo Bem Noar e Bat Noar, lá no Facebook. O Cleiton Ribeiro Pereira,
reside lá no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Temos aí a Taherabad M, né, do YouTube, ao Zelita Grangeiro, da cidade de Russas, Ceará, o Carlos Mota, Salvador, Bahia, a Nayara Oliveira, né, do Colégio Rio de Janeiro, Sinésio Nogueira, da cidade Mantena, Minas Gerais, o Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, né, ao casal Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, né, emissários ali na cidade de Pinhais, Paraná, e a Ângela Amâncio, né, a Ângela Amâncio e toda a família aí, né, força nas promessas do Eterno, diante aí dessa adversidade que vocês estão atravessando pelo luto do seu querido, né? Muita força, consolo e da parte do Eterno para seguir em frente aí, para cumprir a sua jornada aí também, ok? Baruch Hashem. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Marli Estael, Vitória, Espírito Santo, né? O nosso Shalom aí. Vamos então para a nossa aliá, e capítulo 27, versos 1 a 15, que nos fala sobre, nos versículos de 1 até o versículo 8, nos fala sobre avaliação das doações ao templo. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel, dizendo-lhes, quando um adulto expressa um voto para doar ao santuário de Deus o valor estimado da vida de um adulto ou uma criança, então o valor dado seguirá as seguintes quantias fixas. O valor estimado de um varão entre 20 e 60 anos será de 50 shekalim de prata, de acordo com o shekel, que é o sistema de medida usado para itens santificados. Para uma mulher, o valor estimado será de 30 shekalim. Entre 5 e 20 anos, o valor estimado será de 20 shekalim para o sexo masculino e de 10 shekalim para o sexo feminino. Entre 1 mês e 5 anos de idade, o valor estimado será de 5 shekalim de prata para o sexo masculino e 3 shekalim de prata para o sexo feminino. Acima de 60 anos, o valor estimado será de 15 shekalim para um homem e 10 shekalim para uma mulher. Se é muito pobre para pagar a quantia acima fixado, então aquele que fez o voto trará a pessoa sobre cujo valor ela fez o voto diante do sacerdote, e o sacerdote determinará o valor da doação. O sacerdote então fará essa determinação na base de quanto a pessoa que faz o voto pode dispor. Então aqui nós temos a orientação no sentido sobre doações, né? Então, se alguém vai fazer uma doação, como diz o verso aí, né? A pessoa se propõe a fazer uma doação. Então, o regramento aqui que o Eterno dá, ele dá uma base, né? E a pessoa tem a base, a partir da base é onde que ela vai fazer a sua doação, né? E então, é uma base para orientar, ok? Depois o nosso Rebbe vai falar melhor sobre isso daqui. É só para a gente sintonizar aqui que a Torá ela estipula, né, uma base, voluntariamente, as pessoas que vão se dedicar às doações, como nós conhecemos, de Sedaká, doações, ofertas, dízimos, etc., né? Então existe uma base. A partir dessa base, quem se coloca voluntariamente ou fazer, tem a base, tá bom? Os versos 9 até o verso 13, nós temos aí sobre a consagração de animais para o templo. Então, no princípio aqui, nós temos
a questão da avaliação das doações ao templo. Então as pessoas vão fazer doações para o templo, né? Então as doações elas são estipuladas aqui como base a questão das idades, né? A faixa etária. A partir dessa faixa etária tem uma base X, etc, né? Agora nós vamos ver a consagração de animais para o templo. Lembrando sempre que templo, Beit HaMikdash, é uma conexão sobre serviço para Deus. Então, o nosso serviço para Deus. Então, você tem que ter esse foco, ok? É esse foco que você precisa ter. É serviço para Deus, ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Shalom, Shalom, né? A Eunice, né? Também lá do Rio de Janeiro, junto com a família, Baruch Hashem, né? Então, continuando agora, versos 9 a 13. Se a pessoa consagra ao templo até mesmo um membro de um animal, de uma espécie, que pode ser oferecida como sacrifício a Deus, então qualquer parte deste animal que a pessoa consagra a Deus, automaticamente se torna sagrada. O animal, então, deve ser vendido e o valor da parte que foi consagrada é doada ao templo. Não se pode trocar um animal consagrado pelo animal de outra pessoa, nem oferecer um substituto para ele, de seu próprio rebanho, mesmo que seja um animal melhor, sem defeito, por um pior defeituoso, ou um animal pior por um melhor. Se alguém de fato substitui um animal por outro, ambos, o animal original e o seu substituto, serão consagrados. Então os dois serão consagrados. Se isso envolver um animal impuro que não pode ser oferecido como uma oferenda a Deus, o dono apresentará o animal ao sacerdote e o sacerdote estabelecerá o valor estimado de acordo com as boas e más qualidades do animal. Se alguém não deseja o dono original, quiser adquirir o animal do templo, ele deverá pagar o que foi determinado pelo sacerdote, né? Então, quer dizer, o sacerdote avalia, então aquele valor é o qual ele vai fazer a sua doação. Mas se o dono original deseja redimir o animal, ele deve acrescentar 1/5 ao seu valor estimado. Então ele leva o animal até o templo, o sacerdote avalia, o valor é X. Aí o dono, daqui a pouco ele resolve falar, não, me arrependi, eu vou pegar o animal de volta, né? Não vai ser lá sacrificado. Então aí ele vai ao sacerdote, e o sacerdote, né, vai falar para ele, para resgatar o animal, ele tem que pagar o valor mais 1/5 do valor para resgatar o animal, ok? Nos versos 14 e 15, que encerra a nossa aliá de hoje, né? Consagração de propriedades ao templo. Se uma pessoa consagra sua casa como algo sagrado ao templo de Deus, o sacerdote estabelecerá seu valor estimado de acordo com suas qualidades, boas e más. O valor estimado permanecerá então aquele que é determinado pelo sacerdote. Se aquele que consagra deseja redimir sua casa, ele deve acrescentar 1/5 ao seu valor estimado, então ela tornar-se-á sua novamente, né? Então aqui fala exatamente sobre a questão, né, de consagrar a propriedade, a casa, ao templo, né? E aí o dono resolve, não, eu quero ficar com a minha casa. Então ele vai e novamente entra dentro desse aspecto. Paga o valor mais 1/5 que foi estabelecido pelo Corre, né, pelo sacerdote, e aí a casa volta a ser dele novamente, ok? Maimônides, ele comenta sobre essa questão aqui de consagrações, né, da pessoa, animal, propriedades, casas, né, dentro desse aspecto todo aqui, né? Na sequência, até o 7º dia, nós estaremos vendo aí as leis adicionais de consagração, vamos ver a redenção do 2º dízimo, o dízimo dos animais, né?
para fechar a nossa Parashá e o nosso livro de Vaikra. Então, com referência a isso, Maimônides, Rambam, ele comenta a seguinte questão: é apropriado para uma pessoa observar esses preceitos de consagrar e dedicar sua propriedade para coagir sua má inclinação a não ser avarenta. Então, aqui, na primeira questão, Rambam, ele fala sobre a questão exatamente da pessoa, ela não alimentar a sua má inclinação, Yetzer Hará. Então, essas consagrações, elas estão conectadas exatamente como antídoto para a má inclinação, fortalecendo dessa forma a boa inclinação, Yetzer Tov. Então, lembrando que o foco é serviço para Deus. É o nosso foco. Nós temos que manter esse foco. Qual é o meu serviço para Deus? Como que estou no meu serviço para Deus? Como que estou consagrando a minha vida e tudo que está relacionado a mim? Como que eu estou consagrando isto para o serviço divino? Então esse é o foco. Porém, Rambam, Maimônides, ele ainda continua comentando, dizendo, a pessoa nunca deveria consagrar ou dedicar todas as suas posses. Isso não é devoção, mas é tolice, pois perdendo todas as suas posses, ela tornar-se-á dependente da ajuda dos outros. A pessoa não deve atrair compaixão sobre si. Com referência a tais pessoas, os nossos sábios disseram, um homem de devoção tola está entre aqueles que destroem o mundo. Está escrito no Talmud Sotá 20a. Ao contrário, aquele que gasta sua riqueza para observar as mitzvot, os mandamentos, não deve gastar mais do que 1/5 de suas posses. Também está lá nas leis de estimativas e dedicações 8:13 de Maimônides, ok? Então, nesse aspecto aqui, o que Maimônides está trazendo? Que a nossa devoção, nosso serviço a Deus não pode ser um serviço de tolo. Então, vejam bem, há certos segmentos religiosos que os líderes, têm um bom blá blá blá, tem um bom 171, uma boa palavra para enganar as pessoas, 171 no Código Penal significa estelionato, Então a pessoa tem uma boa lábia, e acaba levando muitas pessoas exatamente a agir como tolos. Porque veja bem, alguém chega para você e vende um pedaço da lua, tem que ser muito tolo para comprar um pedaço da lua, entendeu? Aparece outro, vejam bem como que os argumentos dessas pessoas são muito fortes, o poder de dissuasão das pessoas é muito forte. Significa que a pessoa tem uma ótima oratória, tem realmente assim aquela dicção que pode realmente influenciar as pessoas, e as pessoas acabam fazendo o que esses líderes acabam determinando. É a mesma coisa, por exemplo, o cara pega lá terra lá do fundo do quintal da casa dele e chega lá na frente lá do seu púlpito e fala, aqui é terra de Israel. Quem quiser comprar terra de Israel, a terra sagrada, e levar para casa, e ter lá esse pouquinho da terra santa, sua casa vai ser santa, você vai ter muita prosperidade, que não sei o que lá. Aí eles pegam um vidrinho assim da terra do fundo do quintal da casa dele, e colocam num vidrinho desse tamanho e fala que aquilo ali custa R$500. E tem aqueles tolos que pagam R$500. Então, dentro de todas essas orientações aqui, que o capítulo 27 vem trazendo, tanto para judeus como para não judeus,
É exatamente isso que Maimônides traz. As pessoas não devem atrair compaixão sobre si. Ou seja, elas não podem dedicar totalmente a sua renda mensal, as suas propriedades e lançar, entre aspas, né, para aquele serviço religioso, fazer uma doação completa. Tem gente que leva o recibo do carro preenchido, assinado, firma reconhecida, e depois quer o carro de volta. Tem gente que leva a escritura da sua casa, da sua propriedade, e leva lá, lança, entre aspas, no falso altar ali, né? Como dedicação e etc e tal. Então a Torá ela é bem clara, ela está regando as coisas, justamente para que as pessoas não façam um serviço tolo. Porque toda doação de tolices, Deus não recebe. Não é do agrado de Deus. Então as pessoas são dessa forma aí dominadas, né, por esses tipos de certos líderes religiosos que faz a pessoa vender até a alma, né? Ó, vou passar para você aqui uma escritura do céu. Você comprando essa escritura do céu, você vai ter a garantia que você vai morar no céu. E tem gente que compra e paga um absurdo. E por aí afora vai. São tantas tolices e as pessoas estão ávidas realmente de salvação e procuram em fontes que estão sujas, enganosas, duvidosas. E aí acabam praticando atos de tolice. Então, por isso, realmente Maimônides fala bem claro. Não devem dedicar todas as suas posses, perdendo todas elas, como, entre aspas, dedicação a Deus, porque isto é tolice. Mas aqui, né, dentro da Torá, está falando aqui sobre deve gastar em torno de 1/5, né, que é a base, é 1/5. Se você vai fazer mais, isso tem que ser de acordo realmente com as suas possibilidades, na orientação aqui nos dias do templo, né? O judeu fazia isso dentro das suas possibilidades, dentro de uma realidade. O não-judeu poderia também levar a sua consagração, a sua dedicação ao Beit HaMikdash, mas nunca a totalidade das suas posses ou algo semelhante. Ele não poderia se dispor, né, de todos os seus bens, depois ficar aí pobre, miserável, e levantar sobre si o quê? O sentimento de compaixão. Ai, coitadinho, pobrezinho, ele perdeu tudo. Né? Então, a Torá ela orienta, nós não devemos atrair compaixão sobre nós. Então, significa que todo o nosso serviço a Deus ele precisa ser feito com inteligência, sabedoria e dignidade. Então, não perca isto de frente. Baruch Hashem. Hoje nós estamos até o pôr do sol, né? Com 39 dias da contagem do Homer, ou seja, hoje nós estamos na sexta semana, estamos no 5º dia da sexta semana, e hoje nós estamos aí com 5 semanas e 4 dias do Homer. Netzach de Yesod significa persistência na vinculação. Um componente essencial da vinculação é a sua persistência, sua habilidade em suportar desafios e contrariedades. Então, é persistência na vinculação. Sem perseverança, não há chance de desenvolver uma verdadeira ligação. Então, os desafios e as contrariedades que nós encontramos na vida é uma realidade.
Nós não temos como fugir disso daí. Nem tudo vai do jeito que nós queremos e planejamos. As coisas acontecem, não são, na maior parte das vezes, da forma que nós gostaríamos. Então, nós precisamos desta habilidade em suportar os desafios e contrariedades, que é o quê? A persistência na vinculação. Então, sem perseverança, não há chance de desenvolver uma verdadeira ligação. Então, vinculação é ligação, é estar conectado com as pessoas, o próximo, ou com aquilo que você se dedica a fazer. E você precisa, dentro desta questão de ligação, vínculo, né? Você precisa de persistência. Você já pensou em desistir de você mesmo? Infelizmente, tem pessoas que desistem de si mesmo e chegam, em muitos casos, cometerem aí até suicídio, não é verdade? Então, quando falta persistência, as pessoas desistem. Desistem dos seus projetos, desistem dos seus objetivos que se propôs a fazer, desiste de continuar a se esforçar no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus concursos e por aí afora vai. Então, persistência na vinculação. As perguntas são: estou totalmente comprometido com a pessoa com quem me ligo? Quanto vou persistir e quão pronto estou para lutar por manter essa ligação? A pessoa com a qual estou ligado está consciente da minha devoção? Então é isso daí, o refinamento das nossas emoções, exatamente no nosso relacionamento com o nosso próximo e também com aquilo que nós nos propomos a fazer, né? Então, persistência na vinculação. O exercício do dia é: demonstre o nível de persistência de sua ligação, confrontando um desafio que a obstrui. Ou seja, como a vida no dia a dia apresenta desafios e contrariedades, que são exatamente os obstáculos que nós temos pela frente, no nosso relacionamento com as pessoas, o próximo, no nosso relacionamento com aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, esses obstáculos são os nossos desafios. Então, aí, como que está o nível da persistência? Tocou a campainha, você desiste rapidamente? Lembra daquele negócio da sala de aula? As pessoas estão na escola, toca o sinal para o famoso, o que falava antigamente, né, recreio, e depois de uns tempos aí mudou a expressão, né, em vez de recreio, intervalo, né? Então o intervalo ou recreio, seja como for, certo? Tocou a campainha, sai todo mundo que nem boiada desembestada de dentro da sala de aula, não é isso? Então é a mesma coisa no nosso dia a dia. O sinal amarelo acende, né? Nos alertando que o obstáculo está na nossa frente. E aí, eu vou persistir para vencer o obstáculo ou eu vou desistir? Aí nós temos que avaliar qual é o grau da nossa persistência. E a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel para a nossa conclusão da nossa aula de hoje é o nosso valor infinito. Então aqui, né, como nós vimos aí na nossa leitura, o sacerdote deve avaliar o doador de acordo com quanto ele pode pagar. Essa que é a realidade, né? Então vejam bem, a própria Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, nos fala sobre os Kohanim, os sacerdotes, que eles avaliam o doador e vê o quanto que ele pode fazer realmente a sua doação. E ele estipula uma base, né? Bem diferente aí de muitas lideranças religiosas que tem por aí afora, que chega para a pessoa e vai lá bisbilhotar o que ela tem para poder sugar tudo. Entendeu? Então é que nem acontece por aí certos líderes religiosos falando,
pegue, você tem 12 meses no ano, então pegue um mês inteiro do teu saldo, do teu salário e doa como dízimo para X segmento religioso. E aí eles usam, né, partes pinceladas, né, das escrituras para, entre aspas, dar uma alegação de que o que ele está dizendo tem fundamento bíblico, né? Então ele vai pincelando um pedaço aqui, um pedaço ali, que nem um açougueiro, corta um pedaço de carne aqui, outro pedaço de carne ali, depois joga tudo dentro de um pacote só, entendeu? Ou então, como diz, né, pega pedaços de carne de tudo quanto é lado, depois moe e faz uma linguiça. Então muitas vezes é isso daí que certos pregadores e líderes religiosos fazem. Eles ficam pensando pedaços, né, de versículos das escrituras e depois faz uma linguiça. E aí eles querem dizer com isso, entre aspas, né, que eles estão alicerçados nas escrituras, eles dão uma aparência de legalidade. E com a sua boa prosa, né, o bom bico, o bom 171 de estelionatário, ele faz o quê? Ele influencia e faz com que a pessoa faça o que não está escrito, mas aquilo que está escrito no coração daquela pessoa, daquele líder, e a pessoa acaba doando o que não pode. Então, dentro de um ano, o camarada vai lá, pega o salário dele, de um mês X, e vai lá e leva como doação lá, né? E aí, aquele mês que ele ficou sem pagar suas contas, como que fica? O líder religioso vai ajudar ele a pagar as contas? Não. O segmento religioso dele vai fazer um levantamento das pessoas para ajudá-lo a pagar as contas dele daquele mês? Não. Aí o que acontece? Aí vem o líder e diz assim, mas se você não conseguiu é porque faltou fé para você. Aí joga a culpa na própria pessoa. Então, o sacerdote deve avaliar o doador de acordo com quanto ele pode pagar. Isso nós vemos desde o princípio dos 5 livros da Torá. A questão do sacrifício. Tem gente que não pode, não tem condições, não tinha poder aquisitivo para comprar um touro para o sacrifício. Ele não tinha condições nem de comprar um casalzinho de passarinho, de pombinha ou rolinha para levar. Mas aí qual foi a avaliação do Eterno através dos Kohanim? Ele vai levar 3 dedos de farinha fina para a sua oferta. Então, o verdadeiro sacerdote aqui nesse caso, né, o verdadeiro líder religioso é aquele que faz com isenção realmente essa avaliação para orientar as pessoas a contribuírem com a obra, ok? Lógico, todo ministério, toda obra, né, que serve ao único Deus, o único Criador, o único Salvador, obviamente ele precisa das doações, mas nada daquelas coisas exageradas, né? Sempre trazendo uma orientação adequada. Então, por isso, o nosso Rebbe, baseado nisso, ele começa dizendo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder da nossa geração, ele sempre vem realmente muito, mas muito alicerçado na Torá e na sabedoria judaica para poder orientar adequadamente. A riqueza do doador se avalia de acordo com o que ele efetivamente possui, independentemente do fato dele ter escolhido fazer uso de toda a sua riqueza ou de apenas parte dela. Deus nos avalia de maneira semelhante. Todos nós recebemos a Torá quando as nossas almas estiveram presentes no Monte Sinai. Então aqui o Rebbe está dizendo exatamente das almas judias, o povo judeu que estava diante do Monte Sinai, na outorga da Torá em Shavuot.
De modo que ela, na sua totalidade, é nossa herança e posse. Ou seja, aqui o Rebbe está dizendo que a Torá, ela é de fato herança e posse do povo judeu. E é bem claro isso na outorga da Torá. Portanto, independentemente do quanto tenhamos estudado e internalizado a Torá, Deus nos considera ricos no sentido espiritual. Esta avaliação favorável que ele faz da nossa riqueza e valor penetra gradualmente na consciência das demais nações. Por isso, os não-judeus, estejam ou não conscientes disto, têm uma elevada e profunda estima pelo povo judeu. Então, o povo, as nações, tendo consciência ou não, tem sim, por parte do povo judeu, tem uma alta consideração. O povo judeu considera muito o povo não judeu, o traz como alta estima, uma elevada estima para com as nações. Isso é uma realidade. Por quê? Por causa da Torá. A Torá é posse e herança do povo judeu. E através disto, eles foram levados, o povo judeu foi levado a ter sim uma grande e elevadíssima consideração pelos povos, pelas nações não judias, certo? Contudo, não basta possuir uma riqueza inerentemente espiritual. Temos a responsabilidade de fazer uso do infinito poder da Torá para refinar tanto a nós mesmos, como o povo judeu, quanto o mundo, as nações, os povos não judeus, estudando todos os seus aspectos e internalizando-a o máximo que pudermos e ainda mais. Por isso, a outorga da Torá, ela é posse e herança do povo judeu. Não esqueçam a visão da mala dos tesouros, das pedras preciosas, dos diamantes, e dentro dela tem ainda um baúzinho que lá contém o puro ouro. Não esqueça destas lições da mala que tem o seu cadeado com código secreto, e somente quem é dono da mala que conhece o código secreto para abrir a mala e oferecer realmente as pedras preciosas, os diamantes e depois, mais profundamente, o ouro, o puro ouro. Ou seja, gradualmente, passo a passo, o povo judeu, através dos milênios, principalmente desde os anos 1950, desta dispensação, desta era comum para cá, se tornou realidade isso. Então, as riquezas do povo judeu, que é exatamente a Torá e os seus mandamentos, e as 7 leis universais para as nações, o povo judeu tem compartilhado com as nações. E aprendemos dessa forma com eles, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, que é o quê? Nós ganhamos presentes, nós ganhamos diamantes, pedras preciosas, o puro ouro, que é o conhecimento, a sabedoria da Torá, dos seus mandamentos. E não podemos ficar só conosco. Nós precisamos compartilhar destes tesouros. Por isso, o nosso valor infinito. Qual é o nosso valor infinito? A Torá, seus mandamentos e as 7 leis universais. Portanto, saiba fazer um bom uso das riquezas que Deus tem te concedido. Seja forte, seja luz, seja um rico, não miserável, mas seja um rico que saiba compartilhar com muito amor. Até amanhã. Shalom, shalom.